Preguei sobre Davi. Quem era Davi? Era o menor da casa. Era o menor da casa. Mais ou menos? O filho rejeitado. Filho rejeitado. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelha na qualidade boa. Nós só falar com o que prestava disso. E aí? Mais alguém? A fama que os irmãos não davam nada por ele. Ó. Os irmãos não davam nada por ele. Os irmãos não davam nada pelo cara. Mais alguém? Uma pessoa que ninguém acreditava no potencial dele. Uma pessoa que ninguém acreditava no potencial. Ainda no sangue, meu filho. Mais alguém? Temente a Deus. Temente a Deus. Vamos umas qualidades boas agora. Vocês estão falando Segundo o que coração prestar. de Deus. Vamos segundo o coração de Deus. Vamos. 1 Samuel 16? Já? Já é o segundo o coração de Deus? Não. Vai. Era. Foi escolhido do Senhor. Foi escolhido pelo Senhor, mais alguém? Ele é bom segundo o coração de Deus. Pai, que eu estou falando do início aqui. No início. Mas ele já é. Samuel é declarado ainda por Deus. Mais alguém? Adorador. Hã? Adorador. Adorador. Mais? O que não presta, vocês sabem de muita coisa, né? Pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Mais alguma? Essa pastora está pensando. Vai. Obediente. Outro. Responsável. Irresponsável? Responsável. Queria ouvir uma qualidade. Isso aqui na qualidade. Não, escolha a qualidade. Mas tem uma que eu queria ouvir de vocês. Vai, já vai entrar na pregação já. Ele matou um gigante. Muito bem. Mas se ele matou o gigante, por quê? O que tinha dentro dele? A presença. Hã? Tinha presença, mas tinha algo mais. Corajoso. Ele era o quê? Coragem, corajoso. Ai, tá certo. Ele era corajoso. Mas por que ele era corajoso? Porque ele tinha confiança no Senhor. Por quê? Ele tinha confiança no Senhor. Mais alguém? Tem algo parecido? Corajoso e tinha confiança. Mais um? E a presença de Deus. A presença de Deus? Presença de Deus. Mais outro, para combinar com corajoso. Se ele era corajoso, era um sinal que ele não era medroso. Não, para entender melhor, né? Medroso. Para ter irmão de meu irmão, era que tu era frouxo. Isso. E olha como é frouxo. Se encorajamos e depois. Tão interessante o que o Júlio César falou, né? A essência dele tinha ido-se embora. Alguém levou a essência dele. Mas aí ele teve coragem e pegou de volta aquilo que era dele por direito. Aleluia. É tão interessante, né? Tudo vai fazer parte, tá? Ele não entregou o desejo que tinha dentro dele. Mas algo se foi tirado dele, né? Que foi a essência, vamos dizer assim, a inspiração para ele poder adorar, né? Algo que mexia dentro dele para ele adorar. Mas eu tenho certeza que isso todos os dias doía sobre a vida dele. Porque é algo que ele falou aqui que ele gosta, que ele ama. Né? É a coisa melhor, né, que ele tem para poder entregar a Deus a sua adoração. Sofreu, Júlio César? Fala com a boca para todo mundo ouvir? Sim. Sim. Mas hoje ele está de volta. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Se ele voltou, isso é sinal que ele é Corajoso. corajoso. Davi matou Golias porque ele era corajoso. Abra aí 1 Samuel, Amém. capítulo 17. Amém. Glória a Deus. Amém! Ei, glória a Deus. Amém.
Muitas das vezes nós estamos num lugar e não entendemos o porquê que nós estamos ali. Alguém já se fez essa pergunta? Não sei por que eu estou aqui. Não sei o que, é que eu vim fazer aqui. Não sei por que eu estou dizendo isso. Sei nem o porquê que eu estou sentindo isso. E muitas das vezes Deus te levanta para ir a um lugar para fazer algo. Só que quando você chega lá para fazer esse algo, Deus te manda fazer outra coisa. Nós vimos ontem na vigília, né, que ele era o menor da casa, que ninguém dava nada por ele, mas Deus já tinha escolhido, já tinha separado ele para ser rei, para reinar Israel. Aonde o pai, né, não queria saber dele dentro de casa, era o filho rejeitado, né, o filho da traição. Né, Davi foi gerado, né, por um adultério. E aqui eu falei ontem, talvez esse adultério, né, trouxe a separação da esposa que Jessé tinha, por isso que fez com que Davi, né, fosse rejeitado, ficasse lá para trás, cuidando das ovelhas malhadas. A Bíblia não relata, não declara, mas segue em mim. Talvez a mãe dos 7 irmãos de Davi tivesse morrido por causa desse pecado. Não dela, mas para o esposo dela converteu. A Bíblia não declara isso. Mas o que me dá a entender, porque os irmãos não queriam saber dele. Não gostavam dele. O pai rejeitava, deixava lá para trás. O pai e os 7 filhos sentavam na mesa para comer, mas Davi era o último a sentar na mesa, quando ninguém estava mais. Isso é o que me dá a entender, né? Tanta revolta, tanta ira. Que os familiares, né, de Davi, a família de Davi, tinha raiva. Mas olha para seu irmão e diga, meu irmão, essa dor tem um propósito. Tu não entende hoje, mas você vai entender amanhã. Glória a Deus. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você vai no hospital, tem um propósito. Hoje está fazendo uma semana que a gente teve lá na UPA com o ano, terminou o culto, teve uma na UPA, quando eu chego lá, está lá minha tia desde de tarde. Esperando, né, dar algo à filha dela que já era para ter dado há muito tempo para ela poder ter saído, mas infelizmente ela não sabe ler. Estava lá. Eu acredito que o propósito da gente ir, né, naquele lugar, naquela noite, foi para isso. Foi para isso. Eu enxergo assim, olha assim. Amém? Amém. Glória a Nós vamos Deus. ler o texto para vocês entenderem um pouco do que vai ser ministrado nessa noite sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 12, que diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um ênfase deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de mil. Guarde bem isso aí, viu? Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de mil.
E visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e o tomarás do seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas ao guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. E correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estava bem. Qual foi a ordem que Davi recebeu? Leva isso para os teus irmãos, entrega lá, mas procura saber se teus irmãos estão bem. Era um cara benigno. Vamos continuar. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o feriu o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isentar de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim: farão ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha o leão ou o urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e a livrara da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso, o filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e os vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras,
e pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando aos filisteus. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando os filisteus e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais os filisteus a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às ovelhas, às aves, dos céus, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos pela tua presença, que ela é maravilhosa neste lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos louvores, Deus, que foi tocados, Deus, para ti. Te agradecemos, Senhor Deus, por o Senhor responder cada oração que foi feita nesta noite sobre as nossas vidas. Mas, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Deus, será ministrada nessa noite sobre cada um de nós. E que cada um dos teus filhos, Deus, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, que haja um entendimento do teu reino nessa noite, Senhor Deus, sobre a vida dele. E que o teu Espírito Santo ministre a vida de cada um nesta noite. E que honra, Senhor Deus, e glórias e todos os louvores, Deus, seja entregue a ti. E muito obrigado pelo privilégio de poder estar nesta noite, te exaltando e te glorificando, e de estar junto com os meus irmãos, entoando louvores para ti e te agradecendo pelas tuas maravilhas, pelas tuas obras, Senhor, sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda vidas aqui nessa noite, muda histórias, Deus, aqui nessa noite. Nós sabemos que é a tua vontade, mas o Senhor quer que a gente abra o nosso coração para o Senhor entrar com a tua mudança, com a tua transformação, com a tua restauração por completa sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, quebra esses corações de pedra, Senhor Deus, que há aqui nessa noite, mas que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, e que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Vemos aqui uma situação bem complexa sobre cada um de nós. É uma realidade dos dias de hoje. Para muitos contam, um texto desse como uma história contada. Foi algo que aconteceu? Foi. Mas é algo que ainda acontece todos os dias sobre as nossas vidas. É algo que ainda é brotado dentro de muitas pessoas durante todos os dias. É algo que muitas pessoas carregam até os dias de hoje. Rejeição. Incapacidade. Davi não tinha isso. Entenda bem o texto. Davi não tinha essa incapacidade. Ele era rejeitado. Ele não era amado. Mas as pessoas hoje em dia, se vê sem capacidade, se vê sem destino, se vê sem algo dentro de si, se vê sem uma solução, se vê que tudo que está acontecendo ali é normal sobre a vida dele. Mas é tão interessante, que uma direção foi dada para ele ir a algum lugar levar comida para os seus irmãos, e para ele dar uma primícia, vamos dizer assim, uma primícia para Saul. Aí pega aqui esses 1000 queijos,
se sem queijo, perdão, entrega lá ao chefe de 1000. Entrega lá, leva lá. Chegando lá, procura saber como estão os teus irmãos, se ele vai bem. Só que quando Davi chega aqui nessa aldeia, né, já estava todo mundo preparado ali já para estar diante do campo de batalha. Aonde a Bíblia diz que eles estavam enfileirados um pelo outro, né, ali já saindo do campo de batalha. Aí Davi olha aquilo e aí Davi solta a sua bagagem, deixa com o guarda ali, protegendo, guardando, e vai para lá. Olha para seu irmão e diga: meu irmão, você sabia que você tem ovelhas? Desde que essas ovelhas para o mundo não tenham valor, mas no dia que você sair, deixe alguém guardar. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi saiu, deixou suas ovelhas lá no pasto com um guarda, protegendo. Porque ele sabia que o urso e o leão poderiam passar a qualquer momento. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. E aí Davi chega, né, no campo de batalha, e a batalha já está formada. Soltou a sua bagagem, deixou alguém guardando e foi lá, porque faltava água ainda. O pai disse: entrega isso aqui, leva isso aqui, mas procura saber como andam os teus irmãos, se eles vão bem. Esse é um cara determinado e objetivo naquilo que foi entregue para ele. Está aqui, eu trouxe a bagagem. Dei aqui, vocês guardam aí, mas meu pai me pediu algo a mais. Eu vou lá onde os meus irmãos. Eu vou ver como é que estão os meus irmãos. E aí ele chega, né, diante dos irmãos, né, diante do irmão mais velho, né, e pergunta: você está bem? E aí vem o fator crucial. O que é que tu está fazendo aqui? Por que tu abandonou as tuas ovelhas lá? Tu viesse ver a nossa morte e contemplar a nossa morte? Por isso que você veio para cá? E aí o outro irmão chega e aí o outro, os 3 mais velhos estavam lá no campo de batalha. Mas aí a Bíblia diz que os filisteus se colocaram ali diante, né, do exército de Israel, e o povo começou a recuar. Porque havia um gigante. Havia alguém tão alto, que não era tão alto assim, né? Em média 2,5 metros. Mas quando você vê uma pessoa nessa estatura, você vê ele tão alto. E esse gigante se tornava mais alto porque ele estava em cima de um monte, né? Em cima de um morro ali. E quem olhasse para ele via: o cara é grande e é forte. Só que soou um som naquele arraial. Aquele que era para ir para a frente de batalha, né, para derrotar o gigante, foi aquele que abriu a boca e declarou algo. Se alguém ferir esse cara aí, eu vou encher ele de riqueza, a família dele não vai precisar pagar imposto, e além do mais, ele vai fazer parte da minha família. Eu vou dar uma filha para ele casar. A oferta era boa ou ruim? Boa. Ou ruim? Boa. Mas ninguém quis. A oferta era boa, mas ninguém quis. Vou enriquecer a família dele, né, os pais deles ali, não vai pagar imposto. E ele vai ser alguém da minha família. Vai ter direito a um pedaço da minha herança quando eu partir. Pense numa oferta boa, mas ninguém quis aceitar. Sabe por quê? Porque se aceitasse, não ia pegar, não ia receber. Não é que Saul não ia cumprir com a sua promessa, o cara não ia voltar vivo. Por isso que todo mundo recuou.
Por isso que todo mundo voltou para trás. Por isso que todo mundo não quis ir adiante. Trazendo para os dias de hoje, né, eu prefiro ficar pobre, estar vivo, do que querer ser rico e não ser rico e, além do mais, morrer lá no campo de batalha. E o pior de tudo, né, o meu corpo não poder se revelar. As aves é que vão comer. Vou nada. Não sou doido o suficiente para isso. Mas aí o menininho, que ninguém dava nada para ele, escutou aqui. E perguntou o que é que o rei estava oferecendo. Será que Davi se engraçou pela oferta? Será que Davi se engraçou porque o seu pai não ia pagar mais imposto? Ou será que Davi se engraçou porque ele ia casar? Não foi por causa de nenhuma das três coisas que foi dada para ele se ele ganhasse. Mas o que Davi olhou ali naquele momento, e o que Davi sabia também, que aquele povo estava sofrendo há muitos anos, era que o nome de Deus estava sendo envergonhado por eles. Que o Senhor dos Exércitos, né, estava perdendo batalha. Que o Senhor dos Exércitos, né, deixou de ser glorificado, deixou de ser exaltado, porque os homens daquela época não eram mais tão corajosos como os homens passados. E aí se intimidaram porque viram um gigante. A Bíblia só fala de um, né? Mas esse camarada aqui ainda tinha 4 irmãos ainda. Eram 5. Mas eles se intimidaram porque viram um gigante, eles se intimidaram porque viram alguém tão forte. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, muitas das vezes, o gigante em sua vida é alto. Mas o que falta em você, o que faltou aqui no exército, é a estratégia do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que uma arruma de homens daquela não poderia fazer uma estratégia para derrotar aquele cara? Vencer. Ir adiante e derrotar. O que falta em nós todos os dias, querido, é olhar para a nossa situação, é olhar para os nossos problemas, é olhar para aquilo que nós estamos passando e procurar ajuntar tudo isso que nós estamos e procurar fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na sua situação. Glória a Deus! Qual é a situação daquele povo? Derrotar um gigante. Vencer um gigante. Mas ninguém quis. O que nós temos que ter em nós todos os dias é o reconhecimento que Davi tinha. O Senhor dos Exércitos. O Senhor da batalha. O Senhor que nunca perdeu uma guerra. Aleluia, Senhor. Será que você tem essa confiança dentro de você e olhar e dizer: essa situação que eu estou passando, eu vou vencer, porque eu estou com o Senhor dos Exércitos? Aleluia. Mas muitas das vezes que nós fazemos que nesses homens, olhamos e chegamos. É difícil, é problemático, é uma situação, vou recuar porque é melhor. E querendo ou não, recuar para nós é melhor do que prosseguir. Porque quando eu recuo, a dor é menos. Quando eu recuo, não me preocupo mais. Quando eu recuo, eu estou dizendo: já estou perdido. Mas quando eu decido ir à frente, ir a campo de batalha, a dor vem mais, o choro vem mais, a tristeza vem mais, os desânimos vem mais. Por isso que recuar é melhor. Mas aí eu lhe pergunto:
Jesus recuou quando ele foi lá naquela cruz? Não. Não. Os discípulos de Jesus recuaram quando foram colocados para ser mortos ali? Não. E por que nós recuamos com a pequena batalhazinha que se levanta sobre as nossas vidas? Por que nós desistimos de algo tão pequeno que é colocado ali diante de nós? Por que eu e você não olha para Deus como Deus poderoso? O Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode fazer. O Deus que pode matar. O Deus que pode envelhecer. O Deus que pode enriquecer. O Deus que pode empobrecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que nós não olhamos dessa forma? Foi preciso que vir um jovem para mostrar para aquele povo, para mostrar para aquele exército que tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Foi preciso um jovem. Te chamei porque tu sois forte. E a Bíblia diz que os jovens correrão, mas não se cansarão se estiverem no Senhor. Não foi vou até usar esse termo, não foi a oferenda que foi oferecida que fez com que Davi se agarrasse com aquilo. Porque se a gente olhar para os protocolos que deveriam ter sido seguidos, Davi não era para ter nem a campo de batalha. Porque ele não era ninguém da guerra. Ele não era um homem treinado. Ele não tinha chamado ainda pelo exército. Trazendo para os dias de hoje, ele não tinha se apresentado ainda, né, para pegar sua reservista. Ele não tinha. Ele não era para ir. Pelos protocolos que foi colocado. Amém? Amém. Glória a Deus. Que cada um de nós venhamos ter a coragem de Davi, querido, sobre as nossas vidas. Não, meu Senhor. Pode deixar que eu vou. Como assim? Não, eu vou lá. Tu é moço. Tu não está nem no exército ainda. Eu vou. Amém? Amém. Bom, se você quer ir, tem um porém. Vou te dar uma armadura. Vou te vestir de algo diferente para você ser destacado na guerra. E a Bíblia diz que colocaram tudo ali em Davi e ele não conseguiu nem andar. Porque ele não tinha sido preparado para aquilo ainda. E deram uma roupa a ele que não era dele. Sonhar um parente tão grande. Não adianta a gente querer aquilo que é do irmão para a nossa vida, porque não vai servir para nós. Ótimo, Jesus. Mais. Não adianta. Davi não queria, mas forçaram ele. Você tem que colocar isso aqui. Ele não conseguiu nem andar. Mas como assim você vai lá e vai derrotar esse cara? Meu senhor, eu cuido de ovelhas. O urso vem e o leão vem e eu arrebato da sua boca. Pego na barba ali, ó, e luto com ele. E salvo a ovelha. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quem aqui quer ser Em pastor? nome de Jesus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que você declarou nessa noite? Diga aí. Você sabe o que você declarou? Diga para nós. É entregar sua própria vida pelas ovelhas. Amém. Glória a Deus. É entregar sua própria vida. Aleluia, Senhor. Foi isso que Davi fez. Quando ele foi lutar com um leão, ele entregou a sua própria vida. Quando ele foi lutar com o urso, ele entregou a sua própria vida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas aí ele poderia ter deixado, não, vai levar só uma, vai comer e vai se embora.
Ah, o urso vai levar também, vai ser só mais uma, vai ser só duas. Tem tantas aí. Mas na vida de Davi havia uma responsabilidade. Cada um de nós temos que ter responsabilidade com o talento que o Senhor nos entregou e com o dom que Ele colocou sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas Ele poderia, não vai ser só duas. E o pai não vai nem perceber. E se perceber, eu vou dizer que foi um urso e foi um leão. Quem sou eu? Para derrotar o urso e o leão. Mas ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o tamanho do problema. E foi para o campo de batalha. Foi para o campo de batalha. É tão interessante, né, que no seu percurso até chegar lá, né, ele começa a declarar muitas coisas. Ele começa a exaltar, ele começa a glorificar o nome do Senhor. Ele começa a dizer, né, que ele vai vencer, ele começa a dizer que Deus vai entregar a cabeça do gigante a ele. O que falta muitas das vezes em nós, que dá um discurso, é a nossa fala, é a gente colocar para fora aquilo que Deus entregou para cada um de nós, porque querendo ou não, aquilo que você fala acontece. Porque você é profeta. E se dentro de você há o Espírito Santo, mora o Espírito Santo, aquilo que você falar vai fazer efeito. Ele saiu convicto com a vitória na mão. Ele saiu convicto que a vontade de lá vitoriosa. Ele saiu convicto que ele não ia ser atingido. Saiu convicto. E aí que o mundo nos ensina, né, no meio da luta, no meio da dificuldade, né, paralisa, desiste. Vai por aqui, faz isso, faz aquilo, e Deus não querendo que você faça aquilo. Tiago, tá certo não, isso aí. Esse negócio de carro de fogo. Troca. Não, Deus. Violão, pelo amor de Deus. Procura outra coisa. Procura outro meio. Não é assim que acontece? Sim. Desiste. Entrega. Para. Faz aquilo que Deus falava para ele no coração dele. Que ele ia ser vitorioso. Glória a Deus. Aleluia. Ele ia ser vitorioso. Glória a Deus. E aí eu lhe pergunto: qual voz você está ouvindo? Se é a voz de Deus ou é a voz de Deus? Qual voz você está obedecendo? Se é a voz de Deus ou é a voz de Deus? Qual? Davi saiu com algo que ele escutou, mas entrou aqui e saiu aqui. Eu vou lá do meu jeito, não da forma que eu quero, não da forma que eu vou fazer, do meu jeito. Você é armadura. Quem fica bem de ver para mim. Mas olha o que é alguém bem treinado. É mais fácil a gente murmurar, né? Sim ou não? Sim. Poxa, isso aí não dá certo mesmo, não. Ô rapaz, eu estava indo tão bem. Ou isso, ou aquilo. Ou tudo isso foi em vão. Murmuração. Mas o percurso de Davi foi o percurso de vitória. Alguém que vai para o campo de batalha já tem que ir decidido com aquilo que ele vai levar. Pegou seu alforje, pegou seu bisagro ali, pegou 5 pedrinhas, 5 cheixos de pedrinha, saiu. Mas não era um gigante, porque Davi pegou 5 pedras.
não era um gigante? Porque Davi escolheu 5 pedras. Porque Davi sabia que se ele derrubasse aquilo, talvez os irmãos poderiam se levantar, que havia mais 4. Olha só. Não foi 5 porque não, eu vou errar a primeira, eu vou pegar na segunda, e se eu errar vai ter mais 3 pedrinhas. Ele foi certo. Pegou uma pedrinha para cada gigante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma pedra para cada gigante. Amém. Glória a Não Deus. foi 5 pedras para um gigante, foi 5 pedras para cada um gigante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu abro outro parênteses para vocês que louvam. Eu queria essa daqui, mas eu vou levar essas duas aqui, porque se não der certo eu coloco essas duas. O que você quer realmente da sua vida? Aquele que você está desejando cantar, ou as duas que você levou se não der certo aqui? Seja convicto com aquilo que você vai fazer. Davi foi convicto quando ele saiu. Não, lá não tem só um não, lá tem mais 4. No caso faz 5, eu vou levar 5 pedrinhas, porque eu não vou errar o tiro. Glória a Deus. Eu vou errar uma pedrinha. E é isso que nós temos que ter dentro de cada um de nós, queridos. Eu vou para aquela batalha, mas eu vou voltar de lá vitorioso. Aleluia. Eu vou para aquela guerra, mas eu vou voltar de lá comemorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Ah, mas está doendo tanto, mas eu sei que vai passar porque eu estou com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Começa a declarar as maravilhas do Senhor sobre a tua vida. Amém. Começa a declarar a palavra do Senhor em todas as situações que possam se levantar diante de você. Começa. E uma das coisas que paralisam, né, principalmente um cristão, se chama o medo. O cara trava tudo ali. Tudo. Não faz mais nada porque está com medo. Será que Davi saiu aqui com medo? Né? Vamos voltar aí um bocadinho de tempo atrás. Ele foi dançando, ele foi cantando, ele foi declarando as maravilhas do Senhor. Aleluia. Foi louvando o hino da harpa. Foi lá. Porque ele sabia que ele ia voltar vivo. Aleluia. Glória a Ele Deus. sabia. Ele Aleluia. sabia. Por isso que nessa noite eu digo para cada um de vocês: vençam os gigantes que levam sobre a sua vida. Glória a Deus. Vença. Sabe por quê? Porque se você não derrubar o gigante que se levanta, vai se levantar outro e vai se juntar com aquele. Em vez de ser um, já vai ser 2. É forte. Fala mais. Amém. Glória a Deus. E aí os que vão se levantando, se você não derrubar, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quando pensa que não, que arrodeia e você não pode fazer mais nada. Aleluia. Sabe por quê? Porque você recuou da primeira batalha que foi colocada diante de ti. Nessa noite saia desse lugar, querido, com esse entendimento. Eu sou vencedor. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é na sua força. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eles eram o quê? Fortes. Mas não foi o suficiente. E aí foi necessário se levantar, né, Benjamim, né, que é tão pequenininho, para ir derrubar o gigante. Aleluia. Paulinho aí, fica de pé aí, Paulinho. Não é? Fica de pé aí, pai de Everton. Olha o tamanho do gigante. Mas o pequenininho derrubou o gigante. Glória a Deus. Tá. Aleluia! Derrubou o gigante. Amém. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque o pequenininho foi com o Senhor Jesus.
Ei, você sabia que o inimigo ele te conhece. Golias quis colocar algo dentro de Davi, que Davi não estava demonstrando para ele. Eu tenho certeza que Davi não estava com isso também, com medo. Glória a Deus! Aleluia! Mas quando ele abre a sua boca e declara assim, eu sou um cachorro agora, vai mandar um menininho. Ixi, tu vai vir para mim, lutar contra mim com pau? Quis intimidar o pequenininho, o menor. Tu vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou até a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Aleluia! No nome do Senhor dos Exércitos. Amém, glória a Deus. E aí começa, né, o round lá. Começa a batalha. Por enquanto estava sendo só verbal, né? Palavra vai, palavra vem, palavra vai, palavra vem. Isso me dá um ponto. Suas lutas espirituais, você vai vencer como ela. Verbalizando. Orando e declarando a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia. Você vai estar se fortalecendo, amor, Aleluia. para poder se levantar e destruir os gigantes. Glória a Deus. E aí palavra ia, palavra voltava, xingamento ia, xingamento não voltava. Mas o eu de Golias, né, se encheu. Não, isso aí derrubou ele só com poder. Só com poder. Se você continuar o texto, é tão interessante. Antes ele disse o que eu vou voltar com a cabeça dele, não me bandeja. Mas se você continuar o texto, né, vai dizer assim, não, eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. Com a tua espada. E aí soa o gongo, né? E aí Davi começa a rodar. Rodar o que, Davi? Afunda, né? Rodar o que, Letícia? A bolsa. É, faz parte. E aí, ó, girando e declarando, girando e declarando. E cada vez que ele girava, cada vez que ele declarava, né, eu tenho toda certeza que aquela pedra ela criava uma força ali dentro dela, ali, aquela pedrinha ali. E aí o gongo suou, né? E ele lá. E os minutos passando. E aí ele solta a pedra. Depois vocês pesquisem, né, no YouTube a força que vai uma pedra lançada por uma funda. Vai numa velocidade impressionante. E a Bíblia diz que acertou Golias. Acertou ou não acertou? Acertou. E aí Davi vem? Davi venceu? Venceu, né? Mas a pedra foi só para desmaiar. Ele caiu. E aí Davi vai, pega a espada do próprio Golias e desce para sua cabeça. Aleluia. Coloca na bandeja. E vem cantando, voltando para lá. Aí eu imagino ali os invejosos, eu imagino ali os irmãos de Davi, eu imagino aquela multidão. Isso é o fantasma dele, isso é o espírito dele que está vendo aí avisar nós que ele morreu. Estou ouvindo alucinações. Se não é o menino que saiu daqui, da Laurinha, ó, foi esmagado. E isso muitas das vezes que o diabo fala ao nosso respeito. Você não consegue. Você não é vencedor.
você vai perder, você não vai conquistar, você não vai vencer, você vai, mas não volta, você vai, mas não vence. E aí vem lá, bicho era sanguíneo, a cabeça não bateu, não cantando. Tem uma música que não é o hino da vitória, né? Acho que ele vem cantando esse hino da vitória. E as mulheres, quando verem aquilo, se soam um cântico. Saul matou mil, mas Davi matou milhares. Glória a Deus! Porque aquele gigante representava milhares. Aquele gigante representava um exército grande. Saul matou mil, mas Davi matou milhares. E aí continuou. Imagina a festa naquele dia. Eu imagino os irmãos de Davi olhando para aquilo. Como assim? Como rejeitado? Como menor? Como aquele que a gente odeia ele? Como aquele que a gente não vê ele fazendo nada? Vai lá e ganha. Vai lá e volta vitorioso. Vai lá e derrota aquilo que muitos tentaram derrotar. Ele só, por si só, foi lá e venceu. Só que aí olharam para Davi como ele foi só, mas ele não foi, meu querido. Ele foi com Deus. Aonde você for, Deus irá com você. Aleluia! Só tem um problema, ele só vai agir se você pedir a ele. Senhor, vai ao meu favor. Senhor, vai aqui comigo. Senhor, me ajuda. Mas se você não falar nada, ele vai permanecer ali. Mas quando você abrir a sua boca e dizer, Senhor, me ajuda aqui, ele vai te ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que Davi tinha dentro dele. Ei, ainda hoje, tua cabeça eu vou colocar numa bandeja, porque o Senhor vai me entregar. O Senhor vai me entregar. Amém, queridos? Amém! Glória a Deus! E aí aquele homem cai. E aí Davi não perde a oportunidade. A espada era grande ou era pequena? Imagina aí Paulinho pegando um peso. Um negócio tão pesado ali. Davi vai lá, pega a espada daquele cara e decepa, mata, corta e traz a cabeça como testemunho. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Traz a cabeça como testemunho. Isso aí faz abrir um outro parente. A cabeça era necessária ter vindo para o povo acreditar. Era necessário. Amém! Glória a Deus! Era necessário. Mas muitas das vezes não é necessário a gente abrir a nossa boca e declarar que passamos 50 tempo de joelho. Deus está te vendo. A multidão não quer saber. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Mas a cabeça é necessária. Glória a Deus! Aleluia! O povo não precisa saber quanto tempo você tirou de oração para ministrar, fazer uma pregação. Amém! Glória a Deus! Deus precisa saber, Deus precisa ver. O povo não precisa saber quanto tempo de jejum você passou. Deus que precisa saber. Amém! Glória a Deus! Só. Mas a cabeça era necessária. Amém! Glória a Deus! Era necessário. Amém? Amém! E aí Davi ficou rico, né? O pai dele, né? Deixou de pagar imposto, olha. O cara rejeitado trouxe um benefício para o pai, para toda a família. E aí vem a parte melhor, né? Vem o matrimônio, vem o casamento, né? Vem a filha do rei atual, né? Vai se casar. Olha só. Isso aí me dá a entender que se a gente permanecer fiel, permanecer de pé, chegar até o último dia, Deus tem algo melhor para você lá em cima. Glória a Deus! Aleluia! Isso aqui é passageiro.
cara cuidava de ouvir. Ficou rico. Já arrumou uma mulher. Poderia ter, não, agora você está na casa do meu pai, e agora eu sou um cara. Poderia pisar os irmãos. Poderia maltratar os irmãos. Poderia pagar com a mesma moeda com os irmãos. Mas ele fez totalmente diferente. Fez totalmente diferente. E a sua riqueza e a sua fama não mudou o seu estilo de vida. Continuou cuidando das ovelhas malhadas. Aleluia! Aleluia! Deus! Continuou se preparando lá no aprisco, lá no curral. Até chegar o dia de ele assumir e sentar na cadeira e reinar Israel. Glória a Deus! Aleluia! Assim como eu falei ontem, querido, espere o tempo do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia! Não pule protocolos, não pule legais. Espere o tempo do Senhor, porque Ele vai chegar diante de você. Amém! Glória a Amém? Deus! Amém! E não recue com as lutas que possam se levantar, porque eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês. Não se recue com as lutas que possam se levantar, porque a tendência é piorar sobre a tua vida. Amém! Glória a Deus! A tendência é piorar. Pastor, você está jogando uma praga? Não. Porque a Bíblia diz que nós temos um adversário. E ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Vai fazer de tudo. Se eu sirvo a Jesus, se eu aceitei a Jesus, se eu estou caminhando com Jesus, o inimigo de Deus vai se tornar meu inimigo. Porque eu estou com Deus. Aleluia! E ele vai fazer de tudo para me derrubar. Mas o que importa para cada um de nós é permanecer em pé e sair vitorioso. Amém! Glória a Deus! Fique em pé no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus. Queira cantar o hino da vitória, mas não queira cantar o hino da derrota. Cante o hino da vitória sobre a sua vida. Mude essa situação que possa estar acontecendo com você. Mude a sua história. Mude. Porque há um Deus que mora dentro de você. Que Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Mude. Uma ação sua pode mudar todas as decisões negativas que possam vir sobre a sua vida. Amém! Glória a Deus! Uma ação de Davi mudou as decisões negativas que havia nele, no ombro dele. Uma ação mudou toda a história da sua casa. Amém! Glória a Deus! A sua atitude hoje pode mudar toda a história da sua casa. Um passo hoje que você possa dar pode mudar toda a sua vida. Uma escolha que você escolher hoje pode mudar a sua história. Tão simples. Mas é possível para cada um de nós. Amém? Amém! Glória a Deus! Olha para seu irmão e diga, meu irmão, se prepara, porque daqui uns dias eu vou te chamar para a gente comemorar a minha vitória. E o principal de tudo, eu e você vamos exaltar, vamos glorificar, vamos engrandecer o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Não esqueça do pastor, não. Glória a Deus. Se eu não puder ir, guarda a minha marmitinha, né? Amém? Amém. Mas é isso que Deus tem para cada um de nós. É grande, sou tão pequeno, mas Ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior. Feche seus olhos nesse lugar. Glória a
Deus. Começa a colocar diante de Deus as suas dificuldades. Aleluia. Começa a olhar agora a trajetória de Davi, indo até aquele gigante, algo tão grande, alto. Talvez a sua vida possa estar assim, olhando e vendo tão grande, tão alto, tão dificultoso. Mas Deus quer só que você declare algo. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Que eu vou vencer com o Senhor dos Glória, Exércitos. glória, glória a Deus. É só isso. Começa a colocar diante de Deus a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Começa a colocar diante de Deus. O choro, ele é